Vamos abrir as nossas Bíblias no livro, ou melhor, na epístola, né? Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. No capítulo 1, nós leremos do versículo de número 1 ao 5. Então diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós, outros, e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, né, é um documento muito importante para o cristianismo, né? Claro que todo o Novo Testamento é importante para a gente, óbvio, né? Mas é importante porque ele foi um dos primeiros documentos a serem escritos, né? Quando a gente fala ali de quais livros do Novo Testamento ou quais cartas foram escritas primeiramente, a discussão sempre fica ali entre Gálatas, 1 Tessalonicenses e a epístola de Tiago, né? Mas é provável que Gálatas tenha sido o primeiro documento do Novo Testamento a ser escrito, né? Veio primeiro que os evangelhos. É interessante isso, que às vezes a gente pensa que os livros estão em ordem cronológica, mas não, né? A gente encontra ali qual o livro que começa o Novo Testamento é Mateus, né? O Evangelho de Mateus, e os outros evangelhos também. Mas eles não foram os primeiros documentos a serem escritos, né? Na verdade, os evangelhos são do período meados para frente, né, do primeiro século. Os primeiros documentos a serem escritos foram as cartas de Paulo, né, e Gálatas, né, foi provavelmente a primeira carta de Paulo, escrita ali por volta de 48. Né? Tem uma discussão entre os estudiosos se foi em 48 ou por volta do início dos anos 50, né, por causa do Concílio de Jerusalém. Alguns acham que Gálatas foi escrito depois do Concílio de Jerusalém. E o capítulo 2, né? Capítulo 2, a partir do versículo de número 1, né? Do 1 ao 10, aí Paulo estaria nesse texto relatando o que aconteceu no Concílio de Jerusalém, né? Lembra que Paulo fala que foi a Jerusalém, né, com Barnabé, levando com ele Tito, né? Está escrito aí no capítulo 2, no início do capítulo 2. E aí ele diz que Tito, ele, sendo grego, foi constrangido a se circuncidar, né? Então, alguns acham que Paulo aqui está falando do contexto do Concílio de Jerusalém, onde os apóstolos e os presbíteros ali de Jerusalém discutiram sobre a questão se os judeus tinham, os gentios, melhor dizendo, tinham que se circuncidar e guardar a lei de Moisés ou não. Então, talvez Paulo esteja relatando esse contexto aqui, né? Outros acham que não. Né? Outros acham que, na verdade, Paulo está falando aqui de uma outra ocasião que ele desceu para Jerusalém antes do concílio. Lembra que uma vez Paulo foi a Jerusalém para levar, né, donativos para a igreja de Jerusalém. E aí talvez ele estivesse fazendo alusão a esse contexto, né? E aí é até interessante que ele fala aqui que desceu em obediência a uma revelação. E lá em Atos 11, quando ele desce para Jerusalém nesse contexto de levar donativos para lá, lá o texto fala, né, que existiu uma profecia de Ágabo. Então a ideia da revelação que Deus deu a Ágabo naquele contexto é que Paulo registra isso, né? Então há essa discussão, digamos assim, né, entre os estudiosos, se Gálatas foi escrito antes ou depois do Concílio de Jerusalém. Se depois, foi meados do ano 50, se antes foi no ano 48, né? Ou seja, antes do concílio. E aqui, meus irmãos, veja que a gente já falou bastante, né, sobre por que Paulo escreveu Gálatas, por que ele escreveu essa carta às regiões da Galácia, né? Então ele não escreveu essa carta para uma igreja só, foi para os irmãos da Galácia, né, que é uma região específica. A gente já viu que Paulo
ele escreveu Gálatas por causa de um problema que estava ocorrendo quando judeus, né, estavam ensinando, judeus crentes, ou seja, que criam em Jesus, estavam ensinando que os gentios precisavam ser circuncidados para serem justificados. Então, para eles, só crer em Cristo não era o todo, né? Não bastava. Você crendo em Cristo, você só andou até a metade do caminho. Agora é necessário, para você completar o caminho, é necessário guardar a Torá, guardar a lei de Moisés, ser circuncidado, guardar as leis dietéticas, né? Lembra que os judeus tinham e têm até hoje uma lei que regula a alimentação deles. Então, certos alimentos são impuros e outros eles podem comer. Então, é o que a gente chama de leis dietéticas, né? E outras coisas mais eles precisavam guardar. Tudo que está na lei de Moisés. E aí Paulo vai dizer que não, né? Para você ser considerado parte do povo de Deus, né? E aí ele vai até falar isso lá no capítulo 3, a gente já viu o capítulo 3, que ele fala que os gentios da fé são filhos de Abraão. Para você ser considerado filho de Abraão, membro da aliança, para você ser justificado, você precisa apenas crer em Cristo, né? E não guardar as obras da lei, porque pela lei, por obras da lei, ninguém será justificado diante de Deus. Então, Paulo vai até argumentar em Gálatas que, na verdade, se você junta a lei a Cristo, você está tornando a cruz vã, né? Tanto é que ele fala aí no final a gente não leu, né? O versículo 21, a gente parou no 20, mas no final do capítulo 2, no versículo 21 especificamente, ele diz: não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se a gente tem que juntar outras coisas a Cristo, então a morte dele foi vã. Então Paulo vai argumentar o tempo todo nesse sentido aqui. E aí ele começa a sua carta aí, como ele faz em outras dos seus documentos, né, das suas cartas às igrejas, ele começa se identificando, né? Ele fala aí que ele é o Paulo, né? Paulo apóstolo. Então é interessante aqui que o nome, você sabe muito bem que Paulo é o nome helenizado desse personagem, né? A gente já viu isso algumas vezes. Lembra que Paulo tinha um outro nome, que é o nome hebraico dele. Qual que era o nome hebraico de Paulo? Saulo, né? Saul, que a gente adaptou aqui, né? A gente adaptou o Saul para o Saulo, né? No português. Então, veja, Paulo não tinha dois nomes diferentes, digamos assim, né? Porque nós normalmente pensamos, quando a gente vê Paulo falando que o nome dele é Paulo e Saulo em Atos, né? Que só quem chama Paulo de Saulo é Lucas, tá? Em Atos. O próprio Paulo, nas suas epístolas, nunca usa esse nome, né? Mas a gente pode pensar, às vezes, ao ler, que o que aconteceu com Paulo foi a mesma coisa que aconteceu com Abraão, né? Deus mudou o nome de Abraão. Lembra qual era o nome de Abraão antes dele ser chamado? Abrão, né? Abrão. E depois Deus tornou Abraão, fazendo alusão à promessa de Deus, que ele seria pai de multidões, pai de povos. E mudou também o nome da sua esposa, né? De Sarai foi para Sara. Outros personagens também, Jacó foi mudado em Israel, mas não foi isso que aconteceu com Paulo, tá? Jesus, quando encontrou com Paulo lá no caminho de Damasco, quando ele estava indo para Damasco perseguir os cristãos, Jesus não mudou o nome dele. O nome dele continuou sendo Saulo, mas ele usa Paulo, que é a versão helenizada desse nome, talvez porque ele esteja se dirigindo a um público helênico, né? A um público ali do contexto greco-romano. E além disso, Paulo costuma se identificar também nas suas cartas, no início das suas cartas, como apóstolo, né? Então, em todas as cartas, exceto em Filipenses, 1º e 2º Tessalonicenses e Filemão, ele não usa esse título de apóstolo, né? O sentido de apóstolo, meus irmãos, é de alguém que é enviado, tá? Apóstolo é alguém que é enviado. E por que Paulo ele se identifica como apóstolo? Justamente porque ele foi chamado por Cristo
e Cristo o enviou para uma missão, para pregar o evangelho aos gentios. A gente também já viu isso quando a gente fez a exposição do capítulo 1, versículos de 13 ao 17, né? Então, quando Paulo usa esse título em relação a si mesmo, ele está fazendo uma comparação, ou se colocando no mesmo pé de igualdade, digamos assim, dos 12 que Jesus escolheu, né? Lá em Lucas capítulo 6, vou ler aqui para os irmãos, Lucas capítulo de número 6, mostra lá a escolha que Jesus fez dos 12 discípulos, que aqui Lucas chama de apóstolos. Lucas 6, 12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, Paulo, ao se identificar dessa maneira, está se colocando aí no pé de igualdade daqueles 12 homens que Jesus escolheu durante o seu ministério. E aqui ele afirma também, juntamente com essa identificação, de que ele é um apóstolo que não foi enviado nem por homens ou por seres humanos, nem por intermédio de homem algum. Ao que parece, meus irmãos, pelo que parece, quando Paulo ele faz essa afirmação aqui, ele está se identificando dessa maneira justamente por um fator apologético, né? Algumas vezes nós vemos que essa identificação de Paulo como apóstolo, o fato dele fazer essa identificação em algumas cartas que ele faz, é muito relevante porque algumas vezes Paulo escreve as suas cartas a igrejas que são problemáticas, né? Igrejas que até estavam desprezando Paulo e o seu status, né? De fundador das igrejas, de pregador do evangelho. Então Paulo sempre lembra que ele é um apóstolo por causa disso também, né? E aqui é muito importante essa identificação de Paulo justamente por causa do que nós falamos no início. O que nós vimos no início do nosso estudo? Que existiam agitadores ali, pessoas na Galácia, que estavam ensinando que era necessário que os gentios se circuncidassem também para serem justificados, né? E aí é interessante que é provável também que essas pessoas tratassem Paulo como um apóstolo de segunda categoria, né? Eles ensinavam, provável que eles ensinavam que Paulo era um apóstolo de segunda categoria, que o evangelho que ele anunciava era um evangelho corrompido, né? Talvez até eles ensinassem ou dissessem que, na verdade, Paulo recebeu o evangelho de Jerusalém, dos apóstolos de Jerusalém, e depois ele, na verdade, corrompeu a mensagem do evangelho, né? A gente vê isso, por exemplo, aí no versículo de número 11 do capítulo 1. Alguém lê pra gente? Versículo 11 e 12 do capítulo 1, e vai trazer essa ideia aí pra gente? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então veja que Paulo fala aí, né, que o evangelho que ele anuncia não é segundo o homem, porque ele não o recebeu, nem o aprendeu de homem, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Tá? Então é possível que Paulo estivesse sendo acusado disso. Olha, o pessoal da Galácia, né? Os judeus falavam, esses judeus, os agitadores aqui, né? Eles diziam, olha, pessoal, Paulo, ele, na verdade, nem foi apóstolo de Cristo. Paulo nem conheceu Cristo. Paulo vivia no mundo helênico, né? Jesus viveu na Palestina. E Paulo, ele conheceu o evangelho, não foi por meio de Jesus Cristo. Na verdade, ele recebeu o evangelho de terceiros. E agora, né, ele está pregando isso aí, está ensinando isso aí, como uma deturpação da mensagem do evangelho. Tá? E aí Paulo vai falar, não, isso aí é mentira. Eu recebi o evangelho de primeira mão. Foi do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu sou um apóstolo enviado. Não foi por homens, nem por homem algum. Então, os agitadores queriam, na verdade, minar a autoridade de Paulo para com os Gálatas, né? Porque se você mina a autoridade, se a autoridade de Paulo é minada aqui, ele perde toda a credibilidade,
do que ele está ensinando, né? Às vezes as pessoas fazem isso também, né, hoje em dia, para descredibilizar outras pessoas. Esse cara aí está falando do que ele não entende, ele está falando do que ele não sabe, ele nem estudou para falar isso aí. Às vezes é verdade, tá? Às vezes é verdade, não tem problema nenhum falar isso, né? Mas quando as pessoas querem descredibilizar outras, elas apelam para isso, né? E é exatamente isso que os agitadores estão fazendo aqui no contexto da Galácia, né? Mas Paulo se defende aí falando que ele não foi enviado por homens nem por homem algum. Perceba que Paulo faz aí um salto, né, do plural para o singular. Então, ele fala não da parte de homens, nem através de homem algum, né? A ideia de que ele não foi enviado por homens, nem por meio de um homem específico. Então, ele vai do plural, a ideia geral, ninguém me enviou, para o singular. Talvez Paulo esteja fazendo a alusão a pessoas específicas, tá? Por exemplo, Pedro, Tiago e João, que eram apóstolos muito importantes em Jerusalém, colunas da igreja. Quando Paulo se encontra com João, Pedro e Tiago, lá no capítulo 2, ele se refere a eles como colunas, né, o sustentáculo da igreja ali em Jerusalém. Talvez Paulo esteja fazendo até alusão ao templo, né, a ideia da coluna do templo. E aí, Paulo fala que não, ninguém me enviou homem algum, nem mesmo os apóstolos, sejam eles pessoas específicas, Tiago, Pedro e João, né? É claro, meus irmãos, que Paulo não está excluindo aqui a presença de certas pessoas no seu ministério, né, ou o envolvimento do ser humano no seu ministério. Lembra que Paulo, quando ele, após se encontrar com Jesus, né, após a revelação de Jesus Cristo, ele recebeu a visita de um homem, né, Ananias, que foi enviado para que, através da sua vida ali, Jesus, através dele, curasse Paulo, né, e batizasse Paulo e esclarecesse as coisas ali para ele, né. E depois você vê a participação da igreja de Antioquia ao enviar Paulo. O Espírito Santo a separou, se não me engano, lá no capítulo 13 de Atos, né, separou Barnabé e Paulo. Então você vê a presença ali tanto de Jesus Cristo, né, o Deus o Filho, o Deus o Espírito Santo, né, separando Paulo, como também a participação de seres humanos, né? Mas primeiro veio de Deus. Primeiro Jesus apareceu, Jesus ressurreto apareceu ao apóstolo Paulo, né? E essa era uma das condições muito importantes, né? Ou, digamos assim, essenciais para igualar Paulo aos demais apóstolos que Jesus escolheu. E aí ele fala, né? Mas por Jesus Cristo, ou seja, eu sou apóstolo, eu sou enviado por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, né? Então Paulo aqui afirma que, na verdade, o seu apostolado deriva não de homens, mas de Deus, né? E aí é interessante que, pela negação anterior de que seu apostolado não vem de seres humanos, e por colocar Jesus aqui como instrumento pelo qual ele recebeu sua comissão apostólica, Paulo está considerando Jesus mais do que um ser humano. É interessante isso, né? Perceba que Paulo fala, não aprendi de homem, de ser humano algum, mas por Jesus Cristo, né? Eu fui enviado por Jesus Cristo e por Deus Pai. Então, ele nega que recebeu o apostolado de homens e fala que recebeu de Jesus e de Deus Pai. Então, perceba que ele está colocando a pessoa de Cristo aqui como alguém maior ou alguém que é mais que um ser humano, né? Alguém que, no caso aqui, como a gente sabe, é divino. É o próprio Deus em pessoa. E aí, meus irmãos, continuando aqui, a gente sabe muito bem que o Deus Pai aqui ele está falando do Deus de Israel, né? Os judeus frequentemente chamavam o Deus de Israel de seu pai. E ele fala aqui que escreveu essa carta aqui na companhia dos irmãos, de alguns irmãos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Então, Paulo menciona aqui os irmãos que estão com ele, né? Poderia ser traduzido isso aí, esses irmãos, como a família de Deus que está comigo, né?
porque é exatamente isso que o termo irmãos significa. É interessante que no mundo de Paulo, essa designação, essa maneira de se referir a outras pessoas também era usada por associações, né, fora do contexto judaico. Então, algumas pessoas chamavam outras de irmãs, pessoas que faziam parte de uma associação específica, justamente para mostrar que o fato delas fazerem parte daquela associação indica que ela era uma segunda casa, né, ou uma segunda família, né? Então, essa linguagem era já usada nos dias de Paulo, no mundo greco-romano, né? E também é usada pelos judeus, né? Porque os judeus se consideravam membros de uma mesma família, visto que eles vieram de um único pai, que era Abraão. Né? Então, eles eram membros de uma única família que veio de um único pai, Abraão. Eram membros da família de Deus. Eles costumavam se chamar de irmãos. Né? Você vê isso lá em Êxodo 2:11, quando Moisés ele sai ao encontro de alguns dos seus irmãos, aí ele encontra ali os israelitas, né? E dois deles, se eu não me engano, estavam apanhando de um egípcio, né? Mas lá o texto fala que Moisés, ele diz o seguinte, ele resolveu consigo mesmo, olha, eu vou sair aqui e me encontrar com os meus irmãos. Ele chama de irmão justamente por causa dessa associação que existiu entre os israelitas ali, né, como membros de uma mesma família. Levítico 10:6, outros documentos também do Antigo Testamento, outros livros do Antigo Testamento e da literatura judaica mostram exatamente essa ideia de que os judeus se consideravam irmãos uns dos outros. Né? E nós, cristãos, também somos membros de uma mesma família. Às vezes nós usamos essa expressão, né, irmãos. Às vezes não, a gente usa isso quase todo dia, né, quando encontra com alguém da igreja. Ô, meu irmão, aí eu tenho pessoal de outras tradições, né? Normalmente na Assembleia de Deus, a paz do Senhor, meu irmão. E presbiteriano, boa noite, né? Boa noite, bom dia, meu irmão. Eu vi uma vez o Nicodemos fazer uma brincadeira assim, né? Tem uma pregação dele que ele chega lá ele chega para dar uma palestra, na verdade. Aí ele diz o seguinte: paz e graça, ou a paz do Senhor. Aí o pessoal, a paz do Senhor, e aos presbiterianos reformados, boa noite, né? Porque normalmente nós não usamos essa saudação. Nós normalmente se dirigimos às pessoas, né, aos nossos irmãos da igreja, com boa noite e bom dia. Não que haja problema em dizer a paz do Senhor, obviamente. Você vê que é até uma designação, é uma saudação, melhor dizendo, bíblica, né? A gente vê Paulo usando ela também, como nós vamos ver mais para frente aqui. Ele vai usar graça e paz, né? Mas normalmente se convencionou isso, que no nosso meio a gente fala boa noite e bom dia, como saudação. Licenciado Matheus, também, querido, é que a paz, né, do Senhor, a saudação entre os judeus, né, o shalom. Sim. Né, os judeus saudam assim. Para os judeus, a paz do Senhor é o nosso bom dia e boa noite. É a mesma coisa. Tanto que os judeus que não creem em Jesus Cristo saúdam a paz do Senhor, o shalom. Shalom. Eles não creem em Jesus, mas eles saúdam. Shalom, que é a paz do Senhor. Então, é uma saudação cultural para eles. Assim como o Karim, ou Sharim, que é graça, é a saudação do mundo grego. Por isso que Paulo geralmente, né, saúda com as duas coisas. A graça e a paz do Senhor, que está saudando aos seus leitores, judeus e gentios, e as saudações culturais do povo. Então é interessante isso. Eu já vi gente falando, criticando, né? Por que você não saúda para o Senhor? Porque a nossa cultura não é assim. Embora nós, quando nós saudamos dando bom dia, boa noite, nós estamos com o Espírito, né, dentro de nós, desejando que a pessoa tenha a paz que vem de Cristo e a graça que vem dele. Mas a gente não se apega a termos, né? Senão, a gente sabe que no meio pentecostal tem muito disso, né? Eles se apegam a termos, eles acham que o termo tem poder, né? A paz do Senhor, a paz, fala a paz do Senhor, entendeu? A gente sabe que os pentecostais têm isso. A gente não fala porque a gente sabe que era um aspecto cultural, como eu disse, né? Mais do que uma questão espiritual, né? A pessoa pode falar para outra,
paz do Senhor. E mesmo assim não desejar isso nem ser crente, como eu falei, né? Mas você pode dar bom dia e boa noite espiritualmente, desejando mesmo em Cristo que a pessoa tenha um bom dia, uma boa noite. Daí essa questão. Essa é a próxima parte do nosso. Mas é isso, né? Mas voltando aqui, quando a gente chama, saúda os irmãos, nós normalmente não temos essa concepção de que que eu quero dizer é que a gente faz isso de uma maneira automática, né? A gente não lembra, por vezes, que aquelas pessoas que nós chamamos de irmãos são membros da nossa família, né, na fé. Né? E se nós somos membros de uma mesma família, nós temos responsabilidade dentro dessa casa, dentro dessa família. Devemos tratar esses irmãos justamente como eles são, como nós chamamos eles de irmãos. Porque não adianta nada nós chamarmos os outros crentes de irmãos e não tratá-los como tais, né? Tratá-los de qualquer maneira, fazermos certas coisas, né, que normalmente o irmão não faria com o outro. Então a gente às vezes perde essa noção de que nós somos membros de uma mesma família que Jesus Cristo resgatou e que chamou para fazer parte, na verdade, da sua família, né, que é a Trindade Santíssima. Então, Paulo fala aqui, né, e todos os irmãos meus, companheiros das igrejas da Galácia, né? Pode parecer que tem mais de um autor dessa carta, porque Paulo está falando, olha, Paulo, aí ele vai falar, e todos os irmãos meus companheiros das igrejas da Galácia. Então começa com Paulo. Esse período aí, essa sentença, apóstolo da parte de homens, isso aí é um parênteses, tá? Isso é um parênteses dentro aqui do início da carta. Mas tirando esse parênteses, seria Paulo e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Então Paulo está se dirigindo a essas igrejas. Pode parecer, né, que pelo fato dele juntar os companheiros que estão com ele, então tem mais de um autor, mas não é isso. Na verdade, é que Paulo está na companhia desses irmãos e eles concordam no que Paulo está dizendo aqui, o que ele vai ensinar nessa carta, né? Então, a Galácia provavelmente se refere aí à província romana com esse nome e às igrejas que Paulo fundou na parte sul da província em sua primeira viagem missionária, né? Há uma discussão também, Paulo escreveu a Galácia do sul ou do norte, porque tem duas Galácias. Tá? Assim como na época de Jesus tinha duas Jericós. Então pode existir uma certa discussão nesse sentido, né? Mas é provável que Paulo tenha escrito aqui as igrejas do sul, a Galácia do sul, né? Que foi a parte ali que ele evangelizou na sua primeira viagem missionária. Aí ele fala, né? Graça e paz que vem de Deus, nosso Pai, ou da parte de Deus, né? Da parte aí é exatamente que vem de Deus, né? Nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo aqui deseja que os irmãos da Galácia experimentem, melhor dizer, graça e paz. E aí, como o pastor já explicou, né? Vamos até pular isso aqui. Brincando, mas vamos lá. Graça, como os irmãos ouviram ali do pastor, é uma saudação grega, tá? Os gregos normalmente se saudavam dessa maneira. A gente vê algumas personagens do Novo Testamento usando essa saudação. Por exemplo, lá em Atos 15, 23, quando a igreja de Jerusalém e o concílio de Jerusalém decide o que os gentios devem fazer, né, no que diz respeito se devem guardar ou não a lei de Moisés, lembra que eles decidem que não. Né, os gentios não precisam guardar a lei de Moisés. Eles escrevem uma carta para ser enviada às igrejas dos gentios. E aí eles começam com a saudação graça, tá? Nem usa paz, né? Só graça. Então era uma saudação normal dentro ali do período de Paulo e do mundo helênico. E paz é a saudação judaica, né? E aqui essa saudação funciona como um pedido implícito para que Deus abençoe os Gálatas com bem-estar e com graça, no caso a generosidade de Deus, né? E aqui é interessante, né? Que a paz ou bem-estar, que é o shalom em hebraico, é muito importante porque essas igrejas aqui estavam passando por um período muito complicado em que agitadores estavam se adentrando nas comunidades cristãs e ensinando coisas erradas. Então,
Paulo aqui deseja que essas igrejas experimentem bem-estar, ou seja, a paz que vem da parte de Deus, justamente por causa desse contexto aqui de pessoas perturbando os irmãos da Galácia, né? Até que ele vai mencionar isso no versículo 7, o qual não é outro, ele está falando do evangelho, né? Que eles passaram do verdadeiro evangelho e daquele que chamou eles na graça de Cristo para o outro evangelho. Ele vai falar, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então veja, esses irmãos estavam sendo perturbados por essas pessoas que estavam ensinando coisas erradas naquelas igrejas. E aí Paulo então deseja que eles experimentem o bem-estar da parte de Deus, a paz, o shalom. E a graça é uma das coisas que Paulo vai defender nessa carta, né? Capítulo 1, versículo 6, né? Ele falou aí, aquele que vos chamou na graça de Cristo, lá no versículo de número 15, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, né? Então ele menciona a graça aí, versículo 9 do capítulo 2, e quando conheceram a graça que me foi dada. Então, outras partes da epístola, Paulo vai usar muito esse termo, né? É uma das coisas aí que Paulo aparece defendendo na epístola aos Gálatas. E, por fim, dentro desse contexto aqui, não é importante nós destacarmos que Paulo menciona novamente Cristo aqui com status elevado, porque ele coloca Jesus na mesma posição ao lado ali do Pai, como um agente, um originador, né, da graça de Deus. Então, Cristo aparece aqui como fonte da graça e da paz, coisas que somente Deus, no Antigo Testamento, a gente vê isso, coisas que somente Deus pode dar, pode oferecer, né, paz e graça. E aqui Paulo fala que Jesus também é uma fonte de graça, é uma fonte de paz. E aí, meus irmãos, caminhando, ele fala aí no versículo de número 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E versículo 5, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Paulo aqui menciona, a entrega de Jesus Cristo. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Aqui, você percebe, se você comparar com Isaías 53, é muito semelhante a linguagem, né? Isaías 53 a gente já vai chegar lá, né, nos nossos estudos em Isaías. Lá fala do servo do Senhor, é um dos cânticos do servo, em que o autor fala do servo de Deus que se entrega como oferta pelo pecado. E aqui Paulo faz alusão a isso, né? Então, o interessante é que, veja que o sacrifício de Cristo que ele fez foi voluntário. Ele se entregou a si mesmo. É claro que houve ali o desejo do Pai, né? Deus, o Pai, desejou que o Filho se entregasse e o enviou para isso. Então, há a vontade do Pai, que o Filho obedece, mas não sem uma voluntariedade da parte dele. Ele mesmo quis se entregar. Então, por isso que ele menciona aqui o a si mesmo, né? Essa ideia do pronome reflexivo, em que Cristo age voluntariamente. E ele fez isso pelos nossos pecados. Aqui o pelos, no texto grego, é uma preposição que Paulo usa, que traz a ideia de substituição, no sentido que Cristo se entregou em nosso lugar. Então, isso aqui é muito importante, porque você vê que o fato de Cristo ter se entregado, isso marcou muito Paulo, né? Cristo ter se entregado pelos nossos pecados e em nosso lugar. Tanto é que ele vai falar lá no capítulo 2, que nós lemos no início, que Cristo o amou e assim mesmo se entregou por mim. Né? É claro que aqui no versículo 4 é uma linguagem mais corporativa, uma linguagem mais geral, tanto é que ele usa o plural, nossos pecados. Mas assim mesmo Cristo que se entregou pelo seu povo, no sentido plural, é o mesmo Cristo que se entregou pessoalmente por mim. Então ele se entrega tanto
por todos do seu povo, como também por cada indivíduo. Há um aspecto mais pessoal. E aqui, eu pulei uma aplicação que eu acabei esquecendo de fazer, mas depois a gente volta nela. Mas aqui, a gente pode ver que, assim como a morte de Cristo constrangeu Paulo a viver, a entregar a sua vida a Cristo, ela deveria constranger a gente também. Por vezes nós somos cristãos medíocres, né? Vivemos tão a par ou a parte, né, do que nós deveríamos ser como cristãos, como servos de Deus, porque nós não temos essa noção que Paulo teve do grande sacrifício que Cristo fez por ele. Se nós tivéssemos isso mesmo, se nós tivéssemos essa noção do que Cristo fez, do tamanho do que Cristo fez por nós, então nós acharíamos coisa pequena entregarmos a nossa vida a Cristo, de todo o coração. E entregar a vida a Cristo, eu não estou falando de só crer nele, né? Porque todo mundo aqui, eu creio, que entregou de fato a sua vida a Cristo, nesse sentido, de confiar nele. Mas estou falando de viver, estou falando da praxis, né? Digamos assim, de fazer coisas para Cristo, de viver de fato um cristianismo poderoso, digamos assim, como Paulo, né? Paulo entregou a sua própria vida por isso, justamente porque ele sabia que Cristo fez algo maior por ele, que é o fato de se entregar pelos nossos pecados. Então nós tiramos essa lição aqui. Mas Cristo, veja, que ele se entregou pelos nossos pecados com um objetivo, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. É interessante que o desarraigar, né, a gente não usa muito essa palavra, né? Desarraigar é que libertar, é resgatar. E Paulo fala que Cristo quer nos resgatar, ou quis nos resgatar quando ele se entregou, desse mundo perverso. Aí, literalmente, eu coloquei aqui, cadê? Entregou pelo nosso pecado para nos libertar da presente era má. Tá? Aqui a ideia é essa, presente era má. Cristo, que assim, a gente pode ler aqui, que ele quis nos tirar deste mundo e nos levar para um outro mundo. Aqui não é ideia, aqui não é essa ideia. Aqui, mundo, na verdade, no termo grego aqui é era, tá? Aionos, né? Significa era. E era, presente, era má. O que Paulo quer dizer com isso aqui, né? Os judeus, na época de Paulo, eles tinham o costume de dividir a história, o período da história do mundo, em duas eras. A era presente, que era uma era, né? Desculpa a redundância, mas é uma era má, né, que é dominada por Satanás. É uma era onde Satanás está dominando as pessoas, levando os homens ao pecado, o mal prevalece, o povo de Deus é perseguido. Então essa é a era má. E existe a era vindoura, que é um período em que Deus agirá em favor do seu povo. Deus virá e destruirá o mal, libertará o seu povo da opressão, da perseguição, daqueles que querem destruir o seu povo, e por fim acabará com todo o mal e Deus reinará sobre toda a terra. Então, esse é um resumo, é basicamente isso, tá? A era má caracterizada pelo pecado, domínio de Satanás, e a era vindoura pelas coisas boas, digamos assim, né? Pelo reinado de Deus, o domínio de Deus e a destruição do mal. O próprio Jesus usa essa expressão lá em Marcos 10, Marcos capítulo 10, versículo de número 30. Versículo de número 30. A partir do 29, né, para a gente entender aí, tornou Jesus, em verdade, vos digo, que ninguém há quem tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então perceba que o próprio Jesus faz essa divisão
entre dois períodos, entre duas eras. A era presente e o mundo por vir na vida eterna, né? É claro que a gente sabe que a gente já tem vida eterna, mas Jesus está falando aqui de uma maneira final e última, tá? Então, meus irmãos, é importante a gente destacar aqui que essas duas eras, para o crente, elas coexistem, né? Para o judeu, não. O judeu, para ele, a gente está na era má ainda. A era vindoura chegará, o Messias ainda virá, Deus ainda libertará o seu povo. Então, para o judeu é isso. As duas eras estão separadas. Para o crente, não. A gente entende que as duas eras estão sobrepostas. Por quê? Porque a era vindoura já começou, tá? Ela já começou. Deus já agiu na história em favor do seu povo, está agindo na história em favor do seu povo. Ele enviou o Messias libertou pessoas e continua a libertar pessoas da opressão do diabo, do domínio das trevas. A gente está vendo o Colossenses, né? Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós já temos bênçãos da era vindoura. Vida eterna, paz com Deus, o Espírito Santo, que é a grande promessa de Deus para o seu povo, que era uma promessa para a era vindoura. Então, a era vindoura já começou. Não está na sua plenitude, a gente espera que isso venha de uma maneira total e final, mas ela já está presente e nós experimentamos isso. Nós somos uma outra coisa, né, que é um presente ou é uma bênção na era vindoura, é a nova criação. E Paulo fala que nós somos nova criação em Cristo Jesus. Ele vai falar isso também no final da nossa epístola aos Gálatas. Então, veja que Cristo nos libertou, ele nos desarregou, não desse mundo para nos levar para um outro mundo. Na verdade, ele nos desarregou, nos libertou de uma era má, na qual nós éramos dominados por Satanás, pelo diabo, e agora nós fazemos parte de uma nova era, vivendo as promessas ou as bênçãos, as grandes bênçãos de Deus para o seu povo. Mais uma aplicação aqui que eu tinha pulado, né, caminhando para o final do nosso estudo, é que nós vemos aqui Paulo falando de si mesmo, pode parecer até de uma maneira, como é que eu posso dizer? Pode parecer até vanglória de Paulo, né? Porque ele começa a epístola falando Paulo apóstolo, e depois a gente vai ver que ele vai defender que Cristo apareceu a ele, que o evangelho que ele anuncia vem do próprio Cristo. Então, algumas pessoas desavisadas podem ver isso como Paulo se vangloriando, né? Está se chamando de apóstolo aí por quê? Né? Tá se exaltando? Não é isso, tá? Paulo aqui, na verdade, ele está falando que ele é apóstolo justamente para defender a verdade. E a gente aprende aqui que não é errado apelarmos para a nossa condição ou posição, que às vezes é destacada em certas ocasiões, quando um bem maior está em vista, né? Principalmente quando tem a ver com o estabelecimento da verdade. E a verdade, principalmente a verdade de Deus. Então a gente aprende isso aqui com Paulo. Algumas vezes a gente vai ter que apelar para a nossa condição de destaque, né? Então, por exemplo, alguém que tem certo conhecimento em uma área, né? Não é errado essa pessoa apelar para isso e dizer, olha, eu estudei isso com fulano de tal, eu aprendi isso, e eu estou dizendo que isso é assim porque eu tenho essa autoridade para falar que é assim, né? Nesse contexto não tem nada errado dizer isso, não há nada errado defender isso em prol da verdade, em prol de um bem maior. O errado é nós apelarmos para essas coisas com o objetivo de vanglória, né, com o desejo de aparecer diante dos homens. Veja que o que Paulo está falando aqui não é exatamente isso. Tá? Ele está falando de si mesmo como apóstolo em prol da verdade. Então isso é muito importante. E aí na igreja isso aqui é mais importante ainda, né? A gente está lidando com a vida das pessoas e a condição eterna das pessoas. Então algumas vezes as autoridades que Deus colocou na igreja, os líderes da igreja, podem apelar para isso, né? Às vezes se levantam pessoas na igreja querendo ensinar coisas erradas,
E aí o líder na igreja pode falar, olha, meu irmão, eu estudei isso, eu conheço isso, né? E eu estou dizendo que é assim, que esse texto está ensinando isso, porque eu sei, né? Então, eu fui ensinado de uma maneira especial, digamos assim, né? Que é o seminário, que é muito importante, Então, essa pessoa ela pode apelar para isso, né? O líder da igreja pode muito bem apelar para o seu conhecimento teológico, né, que, digamos assim, não é leigo, né? É por isso que a gente envia pessoas para o seminário, para estudar e trazer, de fato, a doutrina sadia para a igreja e livrar a igreja de lobos devoradores, livrar a igreja de agitadores, como acontece aqui, né, no contexto da Galácia. Por isso que é preciso enviar homens para o seminário, né, para proteger e guardar a doutrina verdadeira, proteger e guardar o povo de Deus. Então nós aprendemos isso aqui com o apóstolo Paulo.